Quero fazer um parênteses na nossa reflexão, na nossa série, obrigado, sobre a comunhão na casa do Senhor, para considerar com os irmãos hoje de manhã o papel da igreja no mundo e na cidade, que é algo que nós temos conversado no presbitério ultimamente, e tem tudo a ver com aquilo que o momento que nós estamos vivendo, e algumas coisas que nós precisamos refletir, considerando o que temos pela frente, como a Festa das Nações e a nossa conferência missionária. Abre então sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Na semana que vem eu pretendo retomar a nossa série sobre a comunhão na casa do Senhor. 1 de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. O papel da igreja no mundo e na cidade. 1 de João 4, 7 a 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu quero enfatizar a última frase, a última expressão do versículo 17. Porque neste mundo somos como ele. Aquilo que eu quero que todos tenham em mente enquanto nós consideramos o papel da igreja no mundo e na cidade. E ao pensarmos nesse papel da igreja no mundo e na cidade, nós não podemos nos basear nas características da sociedade pós-moderna em que vivemos, porque essas características, ou seja, aquilo que predomina na mentalidade das pessoas na atualidade, são totalmente distantes ou opostas ao ideal de Deus para a humanidade.
Por exemplo, uma das características dessa chamada pós-modernidade é a negação de absolutos. Tudo é relativo. E a palavra de Deus é totalmente oposta nesse sentido. Porque há verdades absolutas, há princípios absolutos, há valores absolutos que devem reger a nossa vida, que devem reger a sociedade humana, de acordo com o ideal de Deus, de acordo com o propósito de Deus que nos criou, que nos fez, que nos estabeleceu como sociedade. Então, quando buscamos como igreja a nossa identidade e valor naquilo que o mundo valoriza, nós vamos na direção oposta ao que Deus estabeleceu. Ainda que seja necessário nos contextualizarmos, ou seja, nós precisamos nos modernizar, né? Nós precisamos atualizar a nossa atuação no mundo. Essa é uma das razões pelas quais se procura ter à disposição versões atualizadas ou versões com uma linguagem moderna da palavra de Deus. Algumas delas são questionáveis em alguns aspectos, mas de modo geral a ideia é facilitar o entendimento. Não é possível mais pensar que as pessoas vão compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, usando termos arcaicos, né? Usando termos incompreensíveis. Alguns de vocês têm ou utilizam versões que são mais, digamos assim, tradicionais, né? E você lê termos que você não sabe o que significam. Se não tiver um dicionário ao lado, fica difícil compreender o texto bíblico. Então nós precisamos nos contextualizar, no sentido de falarmos uma linguagem que seja acessível, que seja atual, além de usarmos recursos de comunicação que estão sendo utilizados pelas pessoas de modo geral. Eu sei que muitos são avessos à tecnologia, muitos são avessos às mídias sociais, mas as pessoas estão usando esses recursos de comunicação e nós precisamos aprender a fazer uso deles da forma correta e transmitir a mensagem que nós temos a transmitir. Porém, ao buscarmos essa contextualização, essa atualização ou modernização, nós não podemos jamais assumir o padrão ou a forma do mundo. Veja em Romanos capítulo 12, versículo 2, texto que já é conhecido de todos nós, a esse respeito. Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há lugar para a renovação, há lugar para a transformação. Nós vivemos numa sociedade num mundo em constante transformação, e nós também precisamos experimentar ou vivenciar essa constante transformação, mas a partir da palavra de Deus, a partir dos valores do reino de Deus, a partir da ação do Espírito Santo. A história é uma boa ferramenta para nos auxiliar nessa tarefa de refletirmos sobre o nosso papel na cidade, principalmente quando nós consideramos o que a história bíblica tem a nos dizer sobre quem nós somos e sobre o nosso papel no mundo. Assim, a primeira coisa que eu quero destacar, não que não seja conhecida, é a natureza e a identidade da igreja.
a natureza e a identidade da igreja. A palavra igreja, o termo igreja, como vocês sabem, vem do original grego, eclésia ou eclesia, que significa literalmente chamados para fora. Você sabe que o termo igreja não ocorre na Bíblia, não aparece em nenhum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, para referir-se a um prédio que é utilizado para o ajuntamento, para as reuniões do povo de Deus. Esse termo grego, eclésia, traduzido como igreja, tem o mesmo radical, a mesma raiz da palavra eleito, que é eklegomai. Porque nós somos eleitos por Deus para formarmos o seu povo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, isso nos é descrito de forma excelente. 1 de Pedro 2, 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não elegeu para si um grupo específico ou uma denominação, muito menos organização. Ele elegeu, ele escolheu para si pessoas, porque é um Deus pessoal. E isso porque Deus contraria o mundo e contraria os valores desse mundo. E é por essa razão que nós não podemos buscar a nossa identidade e o nosso valor naquilo que o mundo valoriza. Em nossa denominação, em nossa organização, denominada Igreja Missionária Unida do Brasil, nós vemos um crescente movimento na busca dessa contextualização, dessa atualização, dessa modernização, mas, pelo menos a nós aqui do Presbitério de Campinas, isso causa uma certa inquietação, preocupação, na medida em que nós vemos pastores, igrejas, se levando por aquilo que nós consideramos ser valores que o mundo tem. Nós, como disse, somos desafiados com respeito a essa contextualização. Isso é frequentemente tratado nos nossos encontros distritais e também nacionais. O Fábio e o Rodinei, que estiveram comigo no último encontro lá em Ribeirão Preto, no dia 27 de julho, testemunharam isso. Mas muitas vezes nós vemos a igreja sendo levada à ideia de que é preciso agradar as pessoas naquilo que elas buscam, na expectativa que elas têm. Porque a ideia por trás disso é que as pessoas vão ser atraídas por aquilo que é agradável, seja em termos do ambiente, do espaço, seja em termos do programa apresentado, das atrações apresentadas. Por isso, em nossos dias, eu ainda não conheço aqui no Brasil nenhuma igreja que faz isso, mas em nossos dias, na América do Norte, há igrejas que contratam músicos profissionais, não cristãos,
para ministrar no culto, na celebração. Porque a ideia é oferecer uma boa música, uma música de qualidade, porque isso vai atrair as pessoas, isso vai prender as pessoas. Esse é um valor que o mundo tem. Mas é o que deve reger a igreja? É o que deve influenciar a igreja? Devemos prezar, devemos primar pela qualidade, sem sombra de dúvida. Devemos ajudar aqueles que ministram na casa do Senhor, ou ministram ao povo do Senhor, à casa do Senhor, no seu aperfeiçoamento, na melhora do seu condicionamento. Mas a linha divisória é muito sutil. E em muitos outros aspectos, esse é apenas um deles. Em muitos outros aspectos, a igreja tem se deixado levar, buscando sua identidade, seu senso de valor, naquilo que o mundo valoriza. E se as pessoas valorizam isso, a igreja tem que valorizar isso, porque é assim que vai atrair as pessoas. Mas ao contrário do que muitos estão considerando, Deus contraria os valores do mundo. Deus contraria o mundo e os seus valores. Veja, Jesus veio ao mundo num período em que o Império Romano, mais precisamente o imperador romano, que era César Augusto, veja isso em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7, recenseava, ou seja, fazia a contagem do povo que vivia em seus domínios. Lucas 2, 1 a 7. Ou seja, no momento em que o mundo tratava os homens, tratava as pessoas como gado, contando quantos haviam em suas propriedades, Deus se fez homem e habitou no meio de nós, mostrando o quanto importamos para Ele. Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém. Foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, no momento em que os homens estão sendo considerados propriedade, contados como gado na propriedade, Deus se fez homem e habitou entre nós, mostrando o quanto importamos para Ele. A Bíblia nos mostra que Ele não nos considera por atacado. Às vezes nós, como pais, quando disciplinamos os filhos, eu fiz isso em algumas ocasiões. Nós, pensando naqueles que têm mais que um filho, né? Nós o fazemos por atacado. Todo mundo entra no coro. Lá em casa aconteceu isso algumas vezes. Eu vou dizer que não foi sem merecimento. Eles podem até contestar. Mas Deus não nos considera por atacado ou como um mero grupo de pessoas.
Ele nos conhece individualmente. João capítulo 10, versículo 3. Ele nos conhece individualmente pelo nome. O bom pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Assim é nosso Senhor. Nesse texto que lemos de Pedro, nós vimos que somos raça eleita, porque cada um de nós foi eleito por Deus em Cristo. Deus nos vê individualmente, não apenas como um grupo. Nós somos sacerdócio real porque o Senhor nos proporcionou a cada um de nós a bênção de podermos entrar confiantemente na sala do trono. Essa não é apenas uma experiência coletiva. Nós somos nação santa porque pelo Espírito Santo nós somos separados um a um do mundo e do pecado. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, conforme lemos no texto, porque Ele tomou cada um de nós para si, através da cruz. Nós somos, cada um de nós, independentemente da raça, classe social, parte de um único corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. Então, assim, nós vemos a natureza e a identidade da igreja. Há outras coisas que poderia considerar, mas eu creio que isso é suficiente para entendermos onde é que precisamos buscar nossa identidade e o nosso valor como igreja, como povo de Deus. A segunda coisa que eu quero tratar com os irmãos nessa reflexão é a respeito das marcas imutáveis da igreja. As marcas imutáveis da igreja, porque o Senhor deixou na igreja algumas marcas características da sua presença e da sua atuação no meio da igreja. E essas marcas jamais podem ser deixadas ou podem deixar de estar presentes no corpo de Cristo. Porque dessa forma o corpo de Cristo, a igreja, ficaria descaracterizada e Cristo não seria mais ou poderia mais ser considerado o seu cabeça. Essas marcas são como selo de identificação e de propriedade que o Senhor deixou na igreja. Sabemos que o selo que está sobre todos nós é o Espírito Santo, individualmente, cada um de nós, e como corpo também. Mas essas marcas imutáveis são como selo de identificação e propriedade deixadas pelo Senhor na igreja. E Ele as conserva a cada novo dia, a cada novo passo, por meio do Espírito Santo. Uma dessas marcas é a unicidade. Você já tinha ouvido essa palavra, né? Unicidade, porque a igreja é una. Uma palavra de origem latina que aponta para a singularidade da igreja. A igreja é única, a igreja é singular. Só existe uma. Ela é única. Há um só corpo, Efésios 4:4, 1 Coríntios 12:20. Há um só corpo. Há uma só igreja. Nós fazemos parte desse único corpo, dessa única igreja. Mas não é a única verdade que podemos extrair dessa palavra, una ou unicidade, porque ela também tem um radical de união. Ou seja, unida. A igreja de Cristo é uma, mas é também unida.
Infelizmente, nós não vemos isso ser uma realidade plena por causa da intolerância dos homens. E, aliás, muitas pessoas se utilizam dessa falta de unidade para desacreditar a igreja. Mas a igreja de Cristo é uma. Ela é uma, ela é única, ela é também unida. Só existe igreja de Cristo quando essa está unida em si mesma e naquele que é o seu cabeça, Jesus Cristo. Mas somos individuais, somos indivíduos com características diferentes, somos indivíduos com habilidades diferentes, somos indivíduos com expectativas diferentes, inclusive. E as nossas individualidades, não confunda com individualismo, não podem ser fator de separação. Mas devem sim proporcionar-nos ou contribuir para que vivamos em harmonia, perfeita harmonia, por sinal. Porque, conforme lemos na palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós somos pedras vivas de um único edifício espiritual, conforme lemos em 1 Coríntios 3, 9. Eu não estou lendo todos os versículos aqui por causa do nosso tempo. Todos nós somos pedras vivas, parte desse edifício que está sendo construído como casa espiritual para Deus. E o cimento, ou argamassa que nos liga, é o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Vamos ler no versículo 27 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, essa unicidade da igreja não pode de forma alguma, jamais, ser deixada ou ser perdida, deixar de ser vista. Isso tem a ver com a nossa atitude, com o nosso posicionamento, com o nosso relacionamento com aqueles que, como nós, se identificam como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Outra característica ou marca imutável da igreja é a santidade. A igreja é santa. E esse termo santo significa separado. Porque Deus nos separou para Ele. Você sabe disso e lê isso em Efésios 1:4. Deus nos separou para Ele. E esse termo, santo, também possui uma outra característica, um outro conceito, além de separado, que é o de puro, sem mancha, sem mácula. Deus nos separou para Ele do quê? Do que Ele nos separou? Do mundo e do pecado. E é por isso que a igreja é e deve permanecer até a volta do Senhor pura, sem mancha, sem mácula, sem mistura. Efésios capítulo 5, versículo 27. Porém, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, a igreja não está sozinha nessa caminhada, nesse desafio, porque de viver separada e viver em santidade, porque o Senhor prometeu estar conosco até o final, Mateus 28, 19, para que possa cumprir a sua promessa. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo,
aquele que nos auxilia. Você pode ler sobre isso em João 14:16. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Judas. Antes de Apocalipse, Judas, versículos 24 e 25. Há apenas um capítulo em Judas. Judas 1, 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. É Ele quem nos conserva. Nós temos a responsabilidade de separar-nos, de manter-nos separados. Mas não estamos sozinhos nessa responsabilidade ou nesse desafio, porque o Espírito Santo que nos foi dado nos auxilia. Uma outra marca imutável é a universalidade da igreja. A igreja é universal. Então você pode dizer que você é universal, não a universal. Mas você é universal. A igreja de Cristo não pode estar, e não está, restrita a questões humanas. A igreja do Senhor é abrangente, é universal. Veja isso em 1 Coríntios 1, 2. Algumas igrejas querem deter para si o título ou a característica de serem única igreja. São muitos os grupos que atribuem a si mesmos, ou a si mesmos, essa característica. Isso o fazem sem perceber o ridículo dessa reivindicação. Só eles são certos, só eles são salvos, todo mundo está perdido, todo o resto está perdido. Marcos capítulo 9, versículos 38 a 41, nós vemos a experiência dos discípulos de Jesus em relação a isso. Marcos 9, 38 a 41. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Ou seja, não anda conosco, não é da nossa turma, não está na nossa visão. E Jesus respondeu, não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Há irmãos que fazem as coisas de forma diferente de nós. Há irmãos que cultivam práticas diferentes das nossas. Mas não é isso que caracteriza a igreja. E nem por isso ela perde a sua universalidade. Não são apenas aqueles que estão numa mesma visão, por exemplo, num modelo celular. A maioria das nossas igrejas, da nossa denominação, por exemplo, estão num modelo celular diferente do nosso. E muitas outras igrejas que eu presto assistência estão em modelos diferentes do nosso. Então, não são apenas aqueles que estão na nossa visão,
ou do nosso grupo, né? Porque a igreja do Senhor é universal nesse sentido. Querer conformar o corpo de Cristo, que é um corpo espiritual, num corpo material, ou seja, colocar dentro de certas características, é o mesmo que tentar colocar Deus dentro de uma caixa de sapatos. Não dá certo. No corpo de Cristo, as diferenças que existem não são motivos para discriminação, para separação, porque, conforme lemos em Gálatas 3, 28, não há grego, não há judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Mas somos todos um em Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nós vemos acerca da responsabilidade de servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme a capacidade que recebeu. Assim, um grande número de comunidades ou igrejas evangélicas, nas mais variadas culturas, não são expressão de divisão, são expressão da multiforme graça de Deus. E é assim que nós devemos servir uns aos outros, conforme 1 de Pedro 4,10. Cada um de acordo com o dom, com a capacidade que recebeu, como bom mordomo da multiforme graça de Deus. Em Apocalipse 7, versículo 9, Apocalipse 7, 9, João diz: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Então, quem pensa que só o seu grupo, só aqueles que estão na sua visão, estarão diante do Cordeiro, diante do trono, se engana. Porque haverá uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas, culturas. Além de ser una, de ser santa, de ser universal, a outra característica, ou outra marca da igreja é a sua apostolicidade. Ou seja, a igreja é apostólica. A doutrina de Cristo, a doutrina da igreja de Cristo é baseada no ensino dos apóstolos. Aqueles que foram ungidos e receberam do Senhor o ensinamento para transmiti-los às gerações futuras. Efésios 2:20 assegura-nos que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Há ainda um outro sentido que não pode ser negligenciado nessa afirmação de que somos igreja apostólica, que é o significado do termo apóstolo. Apóstolo significa literalmente enviado. Então, hoje em dia nós vemos muitos apóstolos, ou seja, muitas pessoas que se intitulam ou são intituladas apóstolos. E igrejas que se intitulam apostólicas, ministérios que se intitulam apostólicos, como se isso fosse uma característica particular. Mas apóstolo não é um título, assim como pastor não é título.
Apóstolo significa literalmente, é claro que caracteriza um ministério dentre os vários ministérios concedidos pelo Senhor à igreja, mas significa enviado. E diante disso, nós somos desafiados a cumprir a grande comissão que recebemos do Senhor, aquilo que chamamos de o ID de Jesus. Indo por todo mundo para proclamar, para anunciar o Evangelho. Marcos 16, 15 e 16. E quando o fazemos, à luz daquilo que vemos na palavra de Deus, na vida dos discípulos de Jesus, na igreja primitiva, assim chamada igreja primitiva, à medida em que o fazemos, à medida em que vamos ao mundo para proclamar o Evangelho, Deus coopera conosco, operando sinais e maravilhas, confirmando a palavra que é pregada. O Senhor nos elegeu, nos escolheu com um propósito. Ele não nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz à toa, mas sim com o fim de proclamarmos as suas virtudes, as virtudes do nosso Pai, do Pai das luzes, e não proclamarmos as nossas organizações. Hoje em dia o que nós vemos, e eu receio inclusive que no nosso próprio contexto denominacional, isso esteja se tornando cada vez mais forte. O que nós vemos hoje em dia é a proclamação das organizações, né? Ou seja, o enfatizar a organização. Em nossa comunidade aqui nós nunca fomos muito de fazer isso, aliás, nunca fomos de fazer isso. Todos sabem que pertencemos a uma denominação, embora não enfatizemos a denominação. Estamos ligados às demais igrejas locais que compõem, que constituem conosco essa denominação. Eu fui presidente dessa denominação por 20 anos. Estou ainda envolvido na administração, de um modo geral, como vice-superintendente do nosso distrito, mas nunca fui de fazê-lo, de enfatizar a denominação, né? Razão pela qual a maior parte dos pastores que eu acompanho, que estão comigo na rede de igrejas em células, são de outras denominações, de outros grupos, predominantemente batistas. Existem outras denominações também, mas a maioria são batistas. Em Atos 1, versículo 8, como nós a conhecemos, vemos que não estamos sozinhos nessa tarefa de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas estamos amparados pelo Espírito Santo. E o fazemos no poder do Espírito Santo. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a identidade e a natureza da igreja são encontrados na palavra de Deus, nos valores da palavra de Deus, naquilo que Deus declara acerca de quem nós somos. As marcas imutáveis da igreja, conforme descrevemos, precisam estar presentes na nossa forma de ser e de agir, para que não sejamos descaracterizados e Cristo de fato possa ser o cabeça. E por último, eu quero considerar com os irmãos os tempos atuais e o papel da igreja no mundo e na cidade. É claro que já houve
muitos períodos de perseguição, de oposição ao Evangelho, mas talvez a igreja nunca tenha vivido um tempo de tamanha resistência ao Evangelho. Talvez não seja tão hostil no sentido de violência, porque perseguição sempre existiu, mas de resistência e hostilidade à mensagem do Evangelho, à mensagem das boas novas da salvação. Mas isso não deve nos surpreender, porque, conforme lemos na segunda carta, aliás, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, esses tempos foram preditos. Esses tempos já foram previamente anunciados. 2 Timóteo 4, 3 a 5, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Se você prestar atenção, isso é retrato dos dias atuais. As pessoas estão cada vez mais buscando fábulas. Nós vemos o ressurgimento dos gnomos, duendes, fadas, esquecidos desde a Idade Média. A nova era tem trazido à tona esses temas e, por incrível que pareça, as pessoas estão cada vez mais propensas a crer em fábulas ou nessas fábulas do que no Evangelho. Claro que isso não é de surpreender-nos, porque há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, isso já foi predito. A coceira nos ouvidos do ser humano parece estar cada vez mais aguda. E nós vemos um crescente, ou uma crescente antipatia pela religião, de um modo geral. Em nossa sociedade brasileira, ou a sociedade brasileira, nunca foi muito simpática aos evangélicos. E quem pensa que isso vai mudar ou vai melhorar, engana-se. As estimativas dão conta do crescimento do número de evangélicos no Brasil. Porém, nós não vemos um impacto real em termos de mudança na sociedade por uma influência sadia, positiva, desse crescente número de evangélicos. Vemos, sim, um crescente antagonismo, uma crescente antipatia, ao ponto de ouvirmos expressões que nunca foram ouvidas anteriormente na história, que os evangélicos têm que ser exterminados. Isso está na imprensa. Nunca houve em nossa história isso. Mas em ajuntamentos e congressos ou seminários esquerdistas, é esse conceito que se dissemina. A gente ouve e vê militantes referindo-se aos evangélicos como essa praga. Você já viu isso, né? Então, a sociedade brasileira
nunca foi muito simpático aos evangélicos e isso tende a piorar. Mas, de modo geral, no mundo, há uma antipatia ou resistência à religião, especialmente quando vemos grupos religiosos ou radicais religiosos, fanáticos, como os radicais islâmicos, praticando os atos mais bárbaros da atualidade, os atos mais covardes da atualidade, atos que não são apoiados nem pelos próprios muçulmanos de modo geral. E não adianta a gente argumentar que isso é um grupo isolado, que é uma minoria, já que nem a massa dos muçulmanos apoia e aprova, porque os ateus e os incrédulos de plantão permanecem com seus ouvidos fechados, devido ao preconceito e à falta de Deus. E o que é que nós devemos fazer diante disso? Não há outro passo a se tomar a não ser a igreja resgatar a sua essência e assumir com total confiança na providência de Deus a sua responsabilidade num mundo em crise, num mundo perdido, onde o homem não tem identidade certa. Essa é a característica dos dias atuais. Não somente na questão da chamada ideologia de gênero, né? Você deve saber que existe quase uma centena de gêneros pelos quais as pessoas agora tendem a se identificar. Não é só questão de masculino, feminino, meio termo. Há muitas outras formas de identificação ou identidade de gênero, mas não é só nessa questão de gênero, a falta de identidade ou a crise de identidade. Porque aquele que num momento pende para o místico, pende para as fábulas, no momento seguinte pende para o ceticismo e o desespero. Nós vivemos um mundo em crise, onde a crise de identidade afeta as pessoas desde a infância. No passado não se via crianças com crise de identidade, mas hoje isso é comum. Então a igreja precisa resgatar a sua essência e assumir a sua responsabilidade no mundo em tal situação. A igreja deve ter o conselho de Paulo a Timóteo como base da ação no mundo atual. Versículo 5 do texto que nós lemos de 2 Timóteo 4. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Porque o ministério, a obra que a igreja deve fazer, deve realizar no mundo, está claramente descrita na palavra de Deus, está claramente estampado na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos resgatar. Entre outras coisas, isso inclui a sobriedade. Precisamos ser sóbrios para não cairmos no ridículo e no fanatismo. Precisamos de força para suportar as aflições e perseguições. Porque na mesma carta a Timóteo, Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido.
Todo aquele que quer viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo a Cristo, vai ser perseguido. Vai enfrentar a resistência, vai enfrentar a adversidade. Então precisamos de força para suportar as aflições e as perseguições. Precisamos de unção para pregarmos a palavra de Deus e evangelizarmos com autoridade no poder do Espírito Santo. Precisamos de comunhão com Deus para cumprir aquilo que Ele mesmo colocou em nossas mãos, aquilo que Deus designou-nos como nosso ministério. Com urgência, nós precisamos deixar as nossas posições confortáveis e a nossa inércia, abraçando a cruz de Cristo com vigor, com fervor, porque se carregarmos a cruz em nossa caminhada diária, quando chegar o dia mau, a cruz nos sustentará. Veja, todos sabem que, como comunidade, ao longo dos anos, nós nos empenhamos para prestar serviço. Aliás, nosso lema é uma comunidade de amor e serviço. É dessa maneira que queremos ser identificados. Isso tem nos levado ao longo dos anos a buscar e aproveitar oportunidades para fazermos diferença na comunidade. Todos sabem que há vários meses nós temos parte do centro de saúde instalado aqui em nossas dependências. Mas muitos não sabem o quanto isso tem representado de oportunidades. Na verdade, embora a gente não tenha ouvido ultimamente, desde o início nós enfrentamos alguma resistência por parte de algumas pessoas com relação à instalação do serviço de saúde aqui. Porque deixamos de ver, ou muitos deixam de ver, a preciosa oportunidade de servir a comunidade, de fazer diferença na vida de pessoas que vêm para atendimento com os mais diferentes problemas, além de problemas de saúde, e podem receber uma palavra. Há poucas pessoas que se envolvem nisso, e as poucas pessoas que se envolvem nisso acabam muitas vezes ficando sobrecarregadas. Já tem sido falado, por exemplo, o como Deus tem nos proporcionado a bênção de termos recursos para o sustento missionário, através do bazar permanente, que tem sido grandemente beneficiado por conta dessa instalação do centro de saúde. Além dos próprios funcionários, médicos, o povo que vem para atendimento. Isso proporciona uma parte significativa do sustento mensal para missões. No entanto, conforme já foi falado, poucos têm se envolvido. Eu sei que muita gente não pode, não tem tempo disponível durante o dia, claro. Mas há pessoas que podem, mas não se dispõem. Porque nos falta visão. Não é só vir para arrumar roupas e outros itens, mas o contato com as pessoas, a oportunidade de tocar, de ministrar as pessoas, a oportunidade de abrir portas para ir ao encontro das pessoas. E não é só isso. Quando nós consideramos a rotina em grandes cidades, nós vemos que
ela é marcada pelo trânsito intenso, pela pressão no ambiente de trabalho, pelos problemas relacionados à segurança. Todos sabem que eu fui sequestrado. A Cida, a Rebeca e a Débora foram sequestradas. Nossa casa foi assaltada à mão armada. Entre tantos outros males da vida moderna que afetam as cidades grandes. E com isso, as pessoas que vivem nos centros urbanos se tornam vítimas. Vítimas de males que afetam o seu bem-estar, tanto nos aspectos psicológicos quanto nos aspectos físicos. E esses fatores estão cada vez mais afetando pessoas de diferentes faixas etárias. No passado não se via crianças sendo tratadas de estresse. Hoje até cachorro é medicado por causa de estresse, né? Talvez o seu já tenha sido, ou precise ser. Então, essa tensão acumulada no dia a dia, a longo prazo, vai gerando riscos e afetam a saúde das pessoas, né? Males como ansiedade e estresse se tornam cada vez mais comuns, assim como o nervosismo, medo, a insegurança, gerando distúrbios e sintomas diversos nas pessoas que são afetadas. O que a igreja deve fazer? Ou melhor, o que a igreja deve ser nesse cenário? Considerando, então, nosso papel na cidade e no mundo. Eu quero mencionar somente 3 coisas, e quero fazê-lo rápido, porque nosso tempo se foi. Primeiro, a igreja deve ser uma comunidade de abrigo e refúgio. E quando eu digo igreja, você sabe que eu não me refiro ao prédio, mas como pessoas. Grupo de pessoas. A igreja deve ser uma comunidade de abrigo e refúgio. Uma comunidade onde os de fora, os estrangeiros, aqueles que se sentem deslocados, sem lugar, sem importância, sem significado, pobres, fracos, perseguidos, não amados, encontram um santuário. Um local de refúgio. Uma comunidade que é abrigo e refúgio para aqueles que estão passando por situações de crise. Aqueles que se sentem solitários, sem amizades sólidas, consistentes. Aqueles que se sentem confusos, sem ter quem os ouça. Quem tem dado o seu tempo aqui no bazar, quem tem dado o seu tempo para estar aqui no decorrer da semana, sabe dessa situação. Quantas pessoas que vêm apenas precisando desabafar, precisando abrir o coração. Aqueles que estão famintos e sedentos para achar o verdadeiro Deus. A igreja deve ser uma comunidade de abrigo e refúgio. Uma comunidade que é uma família hospitaleira e restauradora para aqueles que já perderam a esperança de viver. Segundo, a igreja deve ser uma comunidade de misericórdia, de esperança e vida. Uma comunidade de misericórdia, esperança e vida. Se existe uma comunidade no mundo que deve revelar o máximo valor da vida, é a igreja. Mas o nosso legalismo e tradicionalismo só existem ou só tem lugar quando a vida não é prioridade
para nós. Quando a vida está acima de tudo e ocupa o primeiro lugar em nossas agendas, então é possível colher espigas no sábado. É possível curar um homem da mão atrofiada no sábado. É possível também no sábado curar uma mulher com hemorragia há 18 anos. Tudo isso você vê em Lucas. Por exemplo, Lucas 13:11. Coisas que Jesus fez e pelas quais ele foi censurado. A vida está em primeiro lugar, mesmo que o fariseu fique indignado e reprove o que está sendo feito. Vejam, nossa festa das nações está se avizinhando, está se aproximando. Não é um tempo para a gente vir, comer e curtir. Vamos fazer isso também. Mas é um tempo para aproveitarmos os relacionamentos. A quantidade de pessoas que passam por aqui. Contudo, ao longo dos anos, nós temos visto situações descabidas, de distrato, de estresse com as pessoas. Quando coisas se tornam mais importantes do que pessoas. É preciso rever os conceitos. É para ser um tempo em que nós vamos abençoar as pessoas que vão participar. Eu sei que é gostoso ficarmos com o nosso grupinho. Eu estou na expectativa de receber meus parentes de Americana, como tem vindo há alguns anos. Mas eu não vou ficar sentado com eles o tempo todo. Vocês me conhecem. Mas tem gente que chega, senta e não sai dali, enquanto não comeu tudo que tinha que comer e colocou em dia o papo com o seu grupinho. Entende o que eu quero dizer? É uma oportunidade preciosa que nós temos de contato com a comunidade. Lucas 13:14, que relata essa questão do fariseu indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E muitas vezes encontramos em nosso meio esse tipo de farisaísmo, onde coisas se tornam mais importantes do que a pessoa e a vida. Mateus 12:7, se vocês soubessem, é a palavra de Jesus que nós precisamos acatar. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Infelizmente nós vemos que é possível estar na igreja sem ser misericordioso, ou sem ter misericórdia, né? Jesus disse isso em Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Eu quero crer que você não veio para a igreja ou fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, como resultado de uma técnica ou estratégia de crescimento, mas sim porque foi tocado pela misericórdia de Deus.
E quem foi tocado pela misericórdia, quem foi alcançado como fruto da misericórdia, não pode oferecer outra coisa, senão a própria misericórdia. Por último, a terceira característica que a igreja deve cultivar e ser nesse momento, nesse tempo de crise no mundo, é ser uma comunidade sinalizadora do reino de Deus. Assim como o farol está para o mar, a igreja está para a cidade. A igreja é convocada para ser um sinal de contradição. Você lê sobre isso em Lucas 2:34. Isso significa desafiar as normas e valores desse mundo, conforme nós vemos claramente estampado no sermão, o chamado Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte. É preciso ir contra as atitudes desumanas e apontar os valores do reino de Deus e a sua justiça. Assim, sendo uma igreja acolhedora, aberta, unida na diversidade, sendo uma comunidade de compaixão. A única igreja que realmente brilha aos olhos de Deus é aquela que fielmente cumpre sua missão onde Deus a coloca. A que não cumpre a sua missão, até brilha também, mas brilha em seu nome colocado no letreiro luminoso. Não queremos ser esse tipo de comunidade. A Bíblia nos diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Assim também não se pode esconder uma igreja que é missionária. Não só no nome, mas na essência. Porque inevitavelmente ela vai brilhar. Ela vai brilhar diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Essa igreja é como um farol que sinaliza, que aponta o caminho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão naufragando nas tempestades do mar da vida. Esta igreja é uma comunidade de hospitalidade, refúgio e abrigo, de misericórdia e esperança, um sinal para indicar o caminho do reino de Deus. A questão é, você tem sido essa igreja? Nós temos sido essa igreja? Para isso nós somos chamados. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos como povo do Senhor, como parte da igreja de Jesus. Privilégio que temos de sermos chamados e tirados das trevas para desfrutarmos, vivermos a sua maravilhosa luz e sermos proclamadores das suas virtudes. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a entender essas verdades. E, Pai, que por Ele mesmo nós sejamos movidos de nossa posição confortável ou cômoda, ou até mesmo de nossa inércia, para criarmos e aproveitarmos as oportunidades que se apresentam para fazermos diferença na vida das pessoas. Nós pedimos graça do Senhor nas semanas que se seguem, enquanto nos preparamos para nossa festa das nações, de forma que seja esta, Senhor, uma oportunidade imperdível para todos nós como igreja, de fazermos diferença na vida das pessoas que aqui passarão. Ajuda-nos também, Senhor, em relação às outras oportunidades que temos para servir e demonstrar o amor de Cristo às pessoas que aqui se achegam em busca de uma palavra, em busca
de atendimento médico no presente momento, que nós sejamos movidos em direção a essas pessoas e que de nossa boca, Senhor, a Tua palavra seja anunciada, seja proclamada e através de nossos atos seja ela confirmada para a Tua honra e para a Tua glória, tocando vidas, transformando vidas para o Teu louvor. Te agradecemos por esse tempo hoje e pedimos Tua direção no restante desse dia e semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, dê um abraço forte nos irmãos e não perca a oportunidade de ser igreja, comunidade acolhedora, instrumento de Deus.